hoje nós vamos ter um convidado especial. E o nome desse convidado é Espírito Santo. O Espírito Santo hoje vai falar. E eu reservei essa semana toda. Agora, as próximas 5 lives, só sobre o derramar de poder de Deus na tua vida. Eu entendo que vocês estão precisando de uma carga sobrenatural, poder, uma palavra profética, de uma ativação. Então, todos os dias dessa semana, nós vamos ter um convidado especial aqui. Primeiro o Espírito Santo e depois um colega. Eu só estou chamando o colega labareda mesmo. Essa semana, e se bobear na outra também, só labareda. E hoje nós vamos começar com um grande amigo, está sempre me abençoando, sempre me honrando, sempre me convidando para as lives dele, mas ele é uma autoridade de Deus na área da fé, na área do sobrenatural. Foi um discípulo do Kenneth Hagin. Quem não sabe quem é Kenneth Hagin, porque se converteu ontem, né? Mas vou chamar aqui já meu amigo apóstolo Marco e a mim, que nós vamos falar até às 20 horas, nós vamos estar falando aqui. Só quero anunciar, amanhã eu estarei com o apóstolo Jefferson Neto, tá bom? Meu mentor, e ele vai estar comigo aqui. Na quarta e na quinta eu estou aguardando confirmação do Judá Bertelli ou do Judson de Oliveira e da minha amiga profeta Mara, que eu sei que vocês recebem muito quando ela vem aqui. E vamos fechar na sexta-feira com Paulo Canuto, gente. Aí quebra tudo. Aí vai quebrar tudo. Tá bom? Agora, Deus vai te surpreender. Escreve aí rapidinho, enquanto eu limpo a tela do celular aqui, que está embaçado. Escreve aí, Deus vai me surpreender. Melhorou a telinha aqui. Agora só ficou um facho de luz do céu na minha cara. Bom, tudo fala, né? A luz aqui, gente. Vamos lá. Deixa eu chamar o homem de Deus aqui, que hoje ele vai falar e eu vou ficar calado. Deixa eu só achar. Achei. Shalom, meu amigo. Shalom. Rapaz, eu estava com uma expectativa para essa noite, viu? Uma expectativa no Espírito Santo. E olha, eu estou te falando agora, na hora que você entrou, diante de Deus, o meu braço já se arrepiou todo, eu já comecei a sentir o fogo de Deus aqui. Eu sei que vai ser sobrenatural. Eu não sei o que você vai falar, porque esse trabalho é aberto. Nós vamos cuidar desse povo aí. Fica à vontade, meu amigo. Se apresenta, prega, canta, faz o que quiser. Bom, eu estou muito feliz de poder estar aqui e poder falar do poder de Deus, né? Afinal de contas, para ser sincero com você, com todos os irmãos que estão chegando aqui, e já sempre aconselhando os irmãos a mandarem essa live para os seus contatos, né? Porque é uma oportunidade. Já que a gente está tão cercado de tanta bobagem, a gente fica vendo bobagem o dia inteiro, né? Gente apavorada, gente com medo, gente achando que o mundo vai acabar. Como foi na pandemia, né? A humanidade gosta de arrumar um jeito de ficar apavorada, né? Verdade. Quando veio a pandemia, o mundo ia acabar, né? Aí vieram os pregadores do Apocalipse, né? Não que a gente não esteja vivendo o final dos tempos, é óbvio. Profetas do caos. Os crentes coveiros, costumo falar, né? Eita. Não que a gente não está vivendo o final dos tempos, nós estamos no final dos tempos, com certeza. Porém, a palavra de Deus é muito clara, a palavra de Deus diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Né?
Então, o problema das pessoas é que elas ficam ouvindo muitas vozes, muito pânico. Primeiro vem aquela mensagem triunfalista, né? Depois vem a mensagem do caos, né? E você falou muito sobre o meu mentor e apóstolo da fé, o reverendo Kenneth Hagin, né? Grande profeta e apóstolo. Uma das coisas que ele mais ensinava era a gente andar no meio da estrada, apóstolo. Nem para a esquerda, nem para a direita. Não estou fazendo nenhuma analogia aí política. Só estou falando que o equilíbrio... Lembra quando o Pedro resolveu cortar a orelha daquele soldado que estava querendo prender Jesus? Jesus falou o que para ele? Ô Pedro, aquilo que eu tiver que fazer, eu vou ter que fazer. Aquilo que eu tiver que passar, eu vou ter que passar. Foi lá e colou a orelha do Malco, né? Isso é o poder de Deus, não é agir na força, na espada, né? Já estão falando aí que precisa dar um golpe, que precisa fechar o Congresso, fechar o STF. Sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa que Deus tem me falado esses dias todos aqui. Paulo, quando escreve para Timóteo, ele diz assim, não querendo fugir do tema, mas tem tudo a ver, né? Combate o bom combate da fé. Ora, se a vida é um combate, se esse combate é o combate da fé, significa que a fé tem inimigos. Se não tivesse inimigos, não teria combate. A igreja precisava de um inimigo para ela poder se unir. A única forma pela qual Deus encontrou um jeito de unir esse povo, que diz do Senhor, né? Mas que cada um quer fazer aquilo que quer, erguer o seu reininho, a sua igrejinha, fazer o selfie com o presidente, né? Tirar foto com a primeira-dama, dancinha evangélica. Eu estava vendo tudo isso aí, eu falei, meu Deus do céu, isso aí não vai terminar bem. E não terminou mesmo, que era para ter ganho no primeiro turno, né? Então, vai ganhar no segundo turno. O Brasil não vai virar uma Venezuela. Não vai. Não vai mesmo. Mas o que a gente precisa entender, meu querido apóstolo Ricardo, Paulo deu lá a senha para aquilo que você quer fazer hoje aqui. Falar sobre o poder de Deus. Romanos 1,16. Paulo dizia, eu não me envergonho de Cristo, do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Você quer o poder de Deus, apóstolo Ricardo, hoje? Você quer o poder de Deus para todos nós estamos aqui? Então, o que eu e você temos que fazer aqui hoje? Pregar o evangelho. Por quê? Porque só o evangelho sendo pregado é que o poder de Deus se manifesta. Opinião de Ricardo, opinião de Marco, não interessa. Não tem interesse nenhum. Deus está aqui para nos dar oportunidade para as pessoas que estão chegando aqui para ficar ouvindo a minha opinião e a sua. Opinião é quando você vai discutir time de futebol, aí você dá a sua opinião. Né? A escalação da seleção brasileira. Opinião quando você vai discutir se gosta de bacalhau ou de macarrão, aí você pode dar a sua opinião. Se gosta de verde, de amarelo, de azul ou de branco. Não sendo vermelho, está tudo certo, né? Aí você dá a sua opinião. Agora, quando se trata do evangelho, que é o poder de Deus, nós temos que ouvir a opinião de Deus. Temos que ouvir o que Deus acha que é evangelho, o que Deus acha que é poder. Né? Na verdade, apóstolo, na verdade, com 47 anos de idade, eu demorei para aprender. O homem maduro evita dar opinião sobre qualquer coisa. Às vezes a pessoa me manda, o que você acha do apóstolo fulano? Eu não acho nada. Eu não tenho que achar. O que você acha da direita, da esquerda? Eu não acho nada. Conforme eu me encho do eu acho, eu penso, eu acho, eu penso, o meu ego fica inflado e eu fico mais frágil. Então, esse negócio de opinião é muito perigoso. Não é proibido, mas é perigoso. É muito perigoso. Tem lá é um provérbio que diz que na multidão de palavras a transgressão. Então, Kenneth Hagin sempre falava para nós lá,
Você me mostra uma pessoa que está sempre falando, sempre opinando, e eu vou lhe mostrar uma pessoa que está sempre pecando. Porque na multidão de palavras há transgressão. Por isso que a Bíblia diz que o homem tem que ser tardio, né? Tem que pensar bem antes de abrir a boca para falar. Você sabe que quando nós estávamos na Rema, aqui no Brasil nós temos a mania de chamar os portugueses de burro, né? Uhum. Só que eu convivo com português desde o colegial, o antigo colegial, que é o ensino médio hoje, e por incrível que pareça, né? Eu nunca conheci um português burro na minha vida, você acredita? Nem eu. Todos os portugueses que eu conheci e convivi são inteligentes, muito inteligentes. Empreendedores, trabalhadores. Incrível. E tinha um amigo meu, português, que fazia rema, e quando ele começou a ouvir o Kenneth Hagin falar sobre o poder da palavra, a palavra que sai da sua boca, que há poder em suas palavras, que palavras são sementes. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Deuteronômio 30, 19 diz para você escolher entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte, através das palavras que saem da sua boca. Né? Marcos 11, 23, Jesus disse: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te dominar, e não duvidar, que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Sabe o que é que esse meu amigo fez? Quando ele descobriu que só saía a palavra negativa da boca dele, isso é verídico, viu? Não estou inventando essa história, não. Ele foi na farmácia, comprou um esparadrapo, colocou na boca. Ele só tirava o esparadrapo na hora de comer ou de beber água. Eu estou falando sério, meu amigo. Pessoal, preguei muitas vezes na igreja dele. E quando ele descobriu que ele estava liberto dessas palavras torpes que saíram da boca dele, é que ele tirou o esparadrapo. Então é um conselho até que eu dou aqui para muitas pessoas que estão aqui, só conseguem abrir a boca para falar em morte, em doença, em desespero, em pânico, que o mundo vai acabar agora no final do mês, no segundo turno. Eu aconselho essas pessoas, pastor, a comprar um esparadrapo e colocar na boca. Está entendendo o que eu estou dizendo? Estão entendendo, irmãos? Estão aqui? Se não fosse trágico, seria até cômico, né? Mas é trágico. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido, e é o que tem feito eu viver esse poder de Deus, viver esse sobrenatural cada dia da minha vida, é que nós não estamos aqui na Terra para falar do que o diabo está fazendo. Nós estamos aqui na Terra para pregar o Evangelho, para falar o que Deus está fazendo. Porque o que o diabo está fazendo está bem claro, você não precisa até nem dizer, está tudo aí na tua cara aí. Agora, o que as pessoas têm que entender é que o Evangelho são as boas notícias. E boas notícias são dadas no meio do caos, não no meio de onde só tem boas notícias. É fácil dar boas notícias. Concorda? Eu quero ver você se levantar na unção do Espírito Santo e dizer que está tudo bem, quando está todo mundo dizendo que está tudo mal. Quero ver você se levantar e dizer que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos curados, quando talvez de 103 pessoas que estão aí, por enquanto, deve ter umas 40, 50 com sintomas de enfermidade. É muito. Eu quero ver você levantar a tua voz e dizer que nós, como profetas, eu quero dizer para vocês, tem muita gente aqui que está dizendo que nós estamos vivendo na época mais horrível da história do Brasil. Não é. Ao contrário, nós estamos vivendo no tempo que se chama hoje, num tempo profético, onde Deus está mostrando a diferença de quem está confiando nele ou na política. Quem está confiando em Deus ou nas circunstâncias. Agora fiquei sabendo, porque eu recebi, mas nem abri, que viralizou um vídeo aí de um moleque, de um coitado aí, falando, e agora o povo de Deus vai comer o pão que o diabo amassou. E o povo... eu ia te interromper. Não, olha só, nos nossos grupos lá da África, que foram criados somente para falar do Socorro África, eu postei hoje de manhã o nosso postinho, nós construímos um posto de saúde no Malawi. Só nessa semana, o Malawi é um dos 5 países mais pobres do mundo, pastor. E nós montamos um postinho de saúde completo, que nem o governo lá tem um igual. Que eles tinham que andar 4 horas para ir, 4 para voltar, para encontrar o posto de saúde fechado.
Essa semana, o nosso postinho de saúde atendeu mais de 100 pessoas já. Uau, uau, uau. Sabe quantas respostas eu tive quando eu postei? Umas 10 ou 15 em cada grupo. Agora, aquele vídeo do satanista, a minha mulher falou que até a hora que ela foi dormir, tinha mais de 180 pessoas teclando lá nos grupos do Socorro África, que foram feitos para o Socorro África. Sim, sim. Não para botar endemoniados dentro. Para prestar contas do que nós estamos fazendo lá, para mandar fotos, vídeos dos 17 países onde nós estamos com 21 orfanatos, né? Então, é incrível como má notícia chama atenção. Agora, eu não vou ficar dando audiência para Satanás. Ô, apóstolo, você sabe que as pessoas não sabem que a coisa já viralizou. Então, elas ficam mandando o mesmo vídeo para você o dia inteiro, como se você não soubesse o que está acontecendo, né? Eu recebi ele umas 30 vezes, não abri nenhuma. Isso. Mas o primeiro que eu recebi hoje, aliás, o segundo que eu recebi, a irmã perguntou, apóstolo, o que o senhor tem a dizer a respeito disso? Eu falei assim, minha irmã, eu descobri que o inferno existe em 1993, quando eu me converti. E logo eu descobri que existe o Império das Trevas, o Reino da Luz. Então, tudo que vem depois disso, não me acrescenta em nada. Sabe o que eu e a Elvira fizemos aqui? Nós oramos por esse menino, para ele ser salvo pelo poder de Deus. Porque já pensou se daqui um mês ou um ano, ele mesmo posta um vídeo falando de Jesus? Aí sim. Meu Deus. Aí eu não sei se o povo ia viralizar, né? Não é verdade? Não, é verdade. Então, o poder de Deus só se manifesta quando você fala de Deus. Quando você fala da palavra de Deus. Quando você prega a fé. Romanos 10, 17, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir e ouvir. Você me vê todo dia 8h30 da manhã, quando você pode. Quando você entra, eu já chamo você. Porque eu quero o poder de Deus na live das 8h30. Eu não quero ficar falando de lero-lero lá. Receita de bolo, receita de maquiagem. Eu não quero ficar perdendo meu tempo lá. Porque Deus mandou a gente fazer aquela live para falar do poder da palavra da fé, para falar da palavra da fé e para ensinar as pessoas que em Tiago 1,27 diz que a verdadeira religião é cuidar de órfão, viúvo e necessitado, que é o que a gente faz, que é o que você me ajuda a fazer. Eu nunca me esqueço. Eu sou uma pessoa que eu tenho memória. No final do ano passado, nós tínhamos um projeto aqui de mandar um kit, lembra? Para cada uma das crianças. Um docinho, um brinquedo e uma roupinha, lembra? Lembro. E que quase a totalidade daquelas 9.000 crianças nunca tinham tomado um refrigerante, nunca tinham comido um doce. Brinquedinho, então, nunca. E você entrou numa live comigo, por sua iniciativa. Acabou que essa live atraiu outros pregadores, mas você que teve a iniciativa. E naquela live, nós conseguimos 3.000, não sei se foi 3.500 ou 4.500 kits, só com aquela live. Glória a Deus. Depois entrou o Pastor Eibe, depois entrou o Bertelli, depois entrou... Mas quem puxou a fila? Então, o poder de Deus, ele se manifesta quando nós usamos o nosso tempo, que nem nós estamos usando aqui, para exaltar a Jesus. O Espírito Santo, ele está aqui na Terra, a única função do Espírito Santo é exaltar Jesus aqui na Terra. Então, quando você vê uma pessoa exaltando a Jesus, glorificando a Jesus, declarando que sem Jesus ela não é nada, declarando que Deus faz coisas maravilhosas através da minha vida, não é por minha causa, é apesar de mim. Então, aí você sabe que essa pessoa está sendo guiada pelo Espírito Santo, porque você não vê o nome dela ser glorificado. Eita. Você só vê o nome de Jesus. O poder de Deus é para manifestar a glória dele. É para convencer as pessoas a deixarem de servir o diabo e começarem a servir a Jesus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, para todos nós que estamos aqui nessa noite, Paulo está sendo muito claro, Romanos 1,16, porque eu vou falar uma coisa importante aqui daqui a pouco. Eu vou ler de novo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ele é poder de Deus. Quem quiser provar o poder de Deus, a primeira coisa que tem é que se libertar da timidez, da vergonha, do medo de pregar o Evangelho. A segunda coisa, você não pode misturar
o evangelho com uma fé falsa. Você não pode pregar uma fé contaminada. Como muitas pessoas pregam uma fé contaminada. Tem muita gente que diz assim, a fé contaminada é aquela fé mental, aquela fé que é baseada no que você vê, no que você ouve, no que você enxerga, no que você sente. Essa fé natural, ela só alcança as coisas que o seu olho vê. Então, ela é muito limitada. Deixa eu dar um exemplo de fé natural. Você pega o seu carro e você acelera. Quando fecha o semáforo, você automaticamente pisa no freio, porque naturalmente você acredita que o carro vai parar. Essa é uma fé natural. Você não ora pedindo a Jesus que freie o carro cada vez que você bota o pé lá. Mas essa é a fé natural. Uma fé natural baseada, todo ser humano tem ela. Mas a sobrenatural, que é a fé que desce daqui da mente e entra aqui no coração, é aquela que acredita no que ela não vê, acredita naquilo que ela não sente. Aquela fé que declara a vitória quando tudo parece que está conspirando contra. Essa fé só vem pela pregação da palavra viva, da palavra sem contaminação da fé. E todo crente nascido de novo tem já uma medida de fé como essa no seu coração, de acordo com Romanos 12:3. Mas nós, apóstolo Ricardo, é que somos os responsáveis para que essa fé cresça. A fé cresce. Você sabia que a fé pode ser medida? Alguém já te falou isso? A fé tem medida. Jesus falou para Pedro, homem de pouca fé. E para o Tiago, quanto que era a fé do Tiago, do Tomé? Se você fosse medir. 0. Tomé era 0. É verdade. Só acredito no que eu vejo. Fé 0. Pedro era o quê? Pouca fé. Por que duvidaste? E o centurião de Cofarnaum? Muita fé. Uau! Porque ele falou, eu não preciso que o senhor vá até lá na minha casa. Apenas basta uma palavra sua agora, de onde o senhor está, e o meu criado sarará. Jesus ficou o quê? Quando ele ouviu isso? Além de ter curado o funcionário lá do centurião. O que Jesus falou? Ficou maravilhado. Jesus falou, eu nunca vi tanta fé. Você já imaginou você ter uma fé para deixar Deus maravilhado? Foi o que aconteceu com aquele centurião de Cafarnaum. Agora, eu vou falar uma coisa aqui para que isso seja realmente aniquilado a partir de hoje na vida de todos nós que estamos aqui. É inadmissível. Porque ontem eu conversei com um monte de gente que não é cristão. Eu encontrei com um monte de gente que não é cristão. E eu ouvi muitos deles dizer, não, que não são cristãos, hein? O Bolsonaro vai ganhar. E os crentes apavorados. Alguém outro dia falou assim para mim, você não trabalha com a possibilidade do presidente perder? Eu falei, eu não. Assim como não trabalho com a possibilidade de eu orar por uma pessoa e ela não ser curada. Assim como não trabalho com a possibilidade de eu declarar aqui que muita gente vai ser milionário que está aqui assistindo essa live, porque vai empreender, vai abrir empresas milionárias e vai prosperar, eu também não trabalho com a derrota. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não consigo ficar olhando para as circunstâncias, eu já estou treinado pelo Espírito Santo para acreditar que o melhor está para vir. Que o melhor está para vir. Agora, já houve situações na minha vida que Deus falou assim para mim, não ore por esse assunto. Esse assunto eu não quero que você ore. Porque eu já tenho uma decisão a respeito disso. Se Deus tivesse dito assim para mim, não ore mais por essa eleição, porque eu já decidi que é o Lula que vai ganhar. Eu parava. Eu parava. Yes. Estão entendendo? Está entendendo como é que é o assunto, o subject, né, como os americanos dizem, como que a fé funciona na vida daquele que anda por fé? Ele não fica fazendo concessão para a incredulidade. Uau. Ele não fica fazendo concessão para o medo, para a dúvida. Paulo disse para Timóteo, combate o bom combate da fé. Se existe um combate é porque tem inimigos.
Quem são os inimigos da nossa fé? O medo, a dúvida, a falta de conhecimento de quem somos em Cristo, Uau. falta do entendimento do que é ser justificado, ser a própria justiça de Deus. Tem muito crente que quer ver o poder de Deus e fica orando que é um pecador. A Bíblia não diz que você é um pecador, a Bíblia diz que você é um justo. Uhum. Ele se fez pecado para que você se tornasse a própria justiça de Deus. Eu não estou tentando ser justo. A Bíblia diz que eu já sou. Justificado pela fé. Está entendendo? O Evangelho, ele reconcilia Deus com o homem. Nós já somos, os 130 que estamos aqui, já somos reconciliados com Deus. Nós não podemos voltar para trás, começar a orar que nem a gente orava quando o primeiro dia que se converteu, o apóstolo Ricardo. Tem que crescer na área da fé. Eu já falei aqui, vou repetir, nós somos os responsáveis para que aquela medida de fé que Deus repartiu a cada um de nós no dia que a gente se converteu em Romanos 12:3, aumente. E como que ela aumenta? Ouvindo e praticando a palavra que foi pregada. Ouvindo e praticando. Ouvindo e praticando. A fé sem obras é o quê, meu apóstolo? É morta. Tem muita gente que diz assim para mim, eu tenho muita fé. Quando você olha a vida dele, você não vê essa fé em operação. Então tem alguma coisa errada com a teologia dele. E é para isso que essas lives servem aqui, para corrigir a falta de teologia que muitas vezes nós ouvimos na igreja, de que se não aconteceu alguma coisa era porque não era da vontade de Deus. Negativo. Negativo. Nas coisas que Deus diz que vai fazer, você não precisa nem perguntar se é da vontade dele. Por exemplo, a Bíblia diz em Salmo 103:3 que ele perdoa todas as nossas iniquidades. Amém? Sim. E o versículo para por aí? Não. Ele perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Está lá. É verdade. Então eu não posso orar perguntando se Deus quer que eu sare, porque ele está dizendo que ele quer que eu sare. Está entendendo o que eu estou dizendo? Absolutamente. Filipenses 4:19 diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá o quê? Todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então eu não posso orar para Deus se eu estou devendo 5 mil reais no banco que consigo pagar. Olha, Senhor, manda esse dinheiro para eu pagar essa conta se for da tua vontade, senão não manda. Eu não posso orar desse jeito. Porque Deus está dizendo que vai suprir. Deus está dizendo que vai me dar o dinheiro. É claro que a gente precisa tomar muito cuidado antes de fazer dívida. Claro. Mas uma vez que você está encrencado, você tem que orar para Deus te tirar da encrenca e crer nisso. Senão é a mesma coisa que eu falar para uma pessoa que já entrou doente na igreja e dizer para ela, olha, como você já entrou doente aqui, você não vai ser curado, você já veio doente. Você já viu algum pastor dizer isso para uma ovelha? Não vai dizer isso. Porque se uma pessoa está doente, eu tenho que orar para ela ser curada de acordo com as promessas que Deus fez de curar. Se uma pessoa está devedora, eu tenho que orar para ela prosperar de acordo com as promessas que Deus fez de prosperar. Se uma pessoa está com um lar em destruição, eu tenho que libertar esse casamento para que a vontade de Deus se manifeste, que Deus, quando une um homem com uma mulher, ele o faz para sempre, até que a morte os separe, não para eles divorciarem. Então, meu apóstolo, o poder de Deus, acho que eu já falei muito, né, ou não? Não, fala à vontade aí, estou aqui. O poder de Deus só se manifesta quando o evangelho é pregado, não tem outro jeito. Então, nós começamos dizendo e temos que terminar dizendo isso. O poder de Deus se manifesta quando o evangelho é pregado, não a opinião de Marco e Ricardo. A opinião de Marco e Ricardo não interessa, não traz poder de Deus. Apóstolo, e tem um outro versículo de Paulo que corrobora com esse aí, quando ele vai dizer assim, a minha pregação não constitui de palavras persuasivas de conhecimento humano, mas de demonstração de poder de Deus. Então, Sim. Paulo, ele era mestre, criado aos pés de Gamaliel. Ele era um judeu, mais judeu do que qualquer judeu que tem hoje. Ele sabia tudo. Claro. Então, ele sabia pregar. Ele sabia, só que ele diz, eu abro mão de pregar o meu saber para pregar o poder. Quando ele diz, a minha pregação não se constitui de palavras persuasivas, eu podia persuadir vocês.
Eu podia dar conhecimento para vocês, mas o que vocês estão precisando é poder. E eu posso dar isso em Cristo agora. Olha, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu, praticamente todos os finais de semana, eu estou pregando numa igreja diferente. Eu sou evangelista e assim que o evangelista faz. Correto? Sim. Eu só não prego todos os finais de semana para não dar briga aqui, que de vez em quando a patroa quer ter um pouco de descanso ou ver o marido, né? Porque nem todas as vezes ela pode me acompanhar. Quando eu piso num lugar, logo no primeiro momento eu já sei se o evangelho tem sido pregado ali. O poder de Deus já se manifesta logo quando você começa. Eu fui, há uns dias atrás, numa igreja lá em Imperatriz do Maranhão, chamada Nova Aliança. Só na cidade de Imperatriz do Maranhão, ele tem 23 igrejas. Cheias de unção e cheias de gente. Agora, repare no que eu vi lá. Olha, eu pensei... olha, não sou hipócrita, vou te falar a verdade. Eu fiquei com vergonha de ser um dos preletores lá. Eu falei, eu não tinha que estar aqui para pregar, eu tinha que estar aqui para fazer um estágio. E aprender o que é uma verdadeira igreja de Cristo. E aí eu fui vendo por que o poder... Eu fui pregar numa conferência de homens, que tem um auditório lá que não sei se cabe 3 ou 4 mil pessoas, com gente em pé, numa quinta-feira. E o louvor era 3, 4 louvores que eles fizeram ali. O que eu vi de manifestação de poder só no louvor, quando o homem chamou eu para eu pregar, eu falei, ai meu Deus do céu, eu queria era ficar aqui, quietinho aqui. Mas eu fui descobrir por quê. Porque eles não começam uma igreja lá. Eles começam um programa assistencial em cada lugar. Uau. Então, você vão num bairro, percebe que tem muita criança pobre lá, eles abrem creche e orfanato. No lugar onde tem muito antro de drogas, eles abriram casa de recuperação para uma mulher. No bairro mais pobre da cidade, eles abriram uma escola de princípios, que eu fui lá, entrei em cada classe. A professora de matemática estava dando matemática com Jesus. Claro, eu sou engenheiro. Quando eu entrei na aula de matemática e vi a matemática sendo dada no ponto de vista de Jesus, eu chorei que nem uma criança. Porque eu estudei no melhor colégio que tem em São Paulo. Você imaginar como esse colégio é bom. Se ele é o melhor colégio em São Paulo, você imagina como esse colégio é ruim. Sim. E nunca ouvi falar de Jesus lá. Dentro do ginasial até o ensino médio, não se falava de Jesus lá. Então, eu fiquei tão impressionado porque depois que eles consolidam esses projetos, asilo, meu Deus, um abrigo, o mendigo chega lá, pastor, eles dão banho, eles dão comida, eles dão roupa, eles encaminham a pessoa, tentam arrumar logo um emprego para a pessoa. E do ladinho, eles colocam um barracãozinho muito simples. Em muitos lugares é uma própria quadra de esporte, que aí eles aproveitam durante o dia para recreação. E à noite, você prega na quadra lá. Não tem ar-condicionado, não tem telão de 200 mil, não tem guitarra Fender, nem teclado da Roland, sei lá qual que é os melhores hoje em dia. Mas o poder de Deus come solto. Tá entendendo? O poder de Deus come solto. Eu já preguei em igrejas com mais de 70 mil membros, que me deram uma ofertinha, com todo o respeito, michuruca, para eu mandar lá para a África. Eles lá não. Me deram 41 mil reais de oferta nos 3 dias que eu estava lá para mandar para a África. Eita. 41 mil. Meu Deus. O pastor sobe lá e fala, gente, vamos semear para o Socorro África. Cheio de... Ele não ficou olhando lá se ia ter milionário, fazendeiro, devia ter de tudo ali. Imagina, milhares de pessoas. Se é outro, fala, olha, irmãos, vamos fazer o seguinte, calma, né? Vamos dar uma parte para a África. Não, ele falou, ó, se vocês derem esses dias aqui, vai tudo para a África. Aí, ó, Nova Aliança, tá aí o Narcílio, que é de lá. Então, o que eu estou falando aqui não é para exaltar uma igreja, é para exaltar lugares onde o poder de Deus está sendo derramado. Yes. Agora, você vai em outros lugares, lamentavelmente, e para você conseguir que alguma coisa aconteça ali, você tem que rebolar, viu? Tem que jejuar, tem que ficar quebrando
potestade, expulsando o demônio na porta da igreja, na saída, na entrada, durante o louvor, no meio da pregação. Nós que somos pregadores, tem uma coisa, né? Muitas vezes nós subimos no altar doentes e somos curados. Mas muitas vezes nós subimos no altar curados e descemos doentes. Já aconteceu esses dois fatos comigo. Já cheguei em lugares onde eu entrei com a pressão, porque eu era gordo, né? 22 por 13, por 14, quase perto de ter um infarto. E quando eu comecei a pregar, fui curado milagrosamente ali. E já aconteceu lugares onde eu saí do púlpito, e a minha esposa é minha testemunha aqui, né? E não é agora, não. Faz muito tempo que isso aconteceu, graças a Deus. Que eu tive que ficar 2 dias para me recuperar numa cama. É isso aí. Porque claramente nós estávamos afrontando os demônios que estavam reinando ali. E as pessoas pensando que estavam servindo a Jesus, né? Então, qual é o diferencial quando o poder de Deus está se manifestando, está no lugar? Curas, libertações, restauração de lares, pessoas que começam a empreender e prosperar, casamentos são restaurados, causas da justiça são destravadas. E é o que vai acontecer hoje aqui. Eu já estou declarando, vai acontecer hoje aqui. Yes. E não porque eu estou aqui, não porque você está aqui. Eu e você só estamos aqui para servir essas 130 pessoas que estão aqui. Amém. Por isso nós estamos aqui. Para servir. Para servir. Ministério é serviço, não é serviço. É serviço. Então, eu tenho um ministério, você também tem. A maioria, imensa maioria das pessoas que estão aqui também tem. Tem muitos pastores e pastoras aqui, homens e mulheres de Deus, que eu, olha, não sou digno nem de amarrar o sapato deles, mas estão aqui ouvindo. Por quê? Porque eles querem aprender, eu também quero. Eles querem crescer, eu também quero. Sabe, Apóstolo Ricardo, nós começamos a cuidar, há 5 anos atrás, de 12 famílias no Quênia. Hoje nós estamos cuidando, para a honra e glória do nome de Jesus, de mais de 5.000 famílias. Uau! 5.000 famílias, não é pessoas. Se você somar tudo, vai dar mais de 20.000 pessoas, entre órfãos e viúvas. Eu não estou contente com esse número, não. Eu quero mais. Eu quero chegar um dia aqui para você, dizer, Ricardo, você está me ajudando, me ajudou, tem me ajudado esses anos todos, e hoje nós estamos cuidando de 1 milhão de pessoas. Eita! Porque a fé nunca está contente com o resultado. Meu Deus. Preste bem atenção. Kenneth Hagin dizia, e outros homens de Deus e mulheres de Deus que eu conheço, dizem, nunca nada está tão bom que não possa ser melhorado. Você lembra a primeira vez que você entrou para falar aqui, em público? Hoje você não se sente muito mais seguro, mais... Claro, claro. Por quê? Melhorou, você aprendeu, se comunica melhor, melhorou a luz aí, melhorou o som, procurou se espelhar em outros, como eu me espelho em você. Quando eu estou assistindo, eu gosto de assistir. Eu fico lá assistindo. Um dia você estava ensinando aí um tema assim extraordinário, que falava sobre... basicamente, você estava dizendo que muitas vezes tem certos lugares que a influência satânica é maior. Você estava explicando por que em certos lugares. Eu nunca tinha pensado nisso aí. Eu falei, puxa, agora estou entendendo. Então, por isso que depois eu me lembrei que aquele Yong Cho, né? Uhum. Escreveu num livro que quando ele pregava na Coreia do Sul, era um negócio. Quando ele ia para os Estados Unidos, era outro tipo de demônios que ele enfrentava lá. Por quê? Porque na Coreia do Sul tinha muita pobreza. Lá nos Estados Unidos, não, era um povo muito rico. Eu costumo dizer que é demônio de rodoviária e demônio de aeroporto. Cada um tem um padrão. Cada um tem um padrão, mas é tudo demônio. Mas a maneira, você estava ensinando que existem maneiras diferentes de lidar com cada situação, não é isso? É Eu sim, entendi? Claro, claro. Então é importante aprender. Está entendendo ou não? Sim. Tem muita gente que acha que sabe tudo e depois faz papel de bobo. Por quê? Porque não sabe como
atacar em determinados lugares, porque a gente não tem que se defender, a gente tem que atacar o mal. A gente ataca o mal, a gente tem armadura, a gente tem armas de ataque e armas de defesa. Não é? A espada é para atacar, o escudo é para se defender. O capacete protege. Nós somos calçados com o evangelho da paz. Então, o evangelho... Sabe o que eu falo para os músicos quando eu vou pregar nas igrejas? Essa guitarra aí, esse teclado, essa bateria, são armas de ataque contra o inferno. Sim. Não é um instrumento musical que você está empunhando aí. É uma arma de ataque contra o inferno. Exatamente. Então, o cara pensa que ele está lá só para tocar aquela guitarrinha lá. Se é para isso, vai tocar uma banda do mundo. A guitarra e o contrabaixo são arco e flecha. Você fala assim, né? A bateria são tiros, são metralhadas no inferno. Cada instrumento ele tem um poder. Quase todo dia de manhã eu ponho uma música aqui e falo assim, agora vão rufar os tambores e vão tocar as trombetas, porque o rei vai chegar. Se você for ver lá nos Salmos, porque a gente lê o Salmo, né? Mas os Salmos não são cânticos? Sim. São cânticos. Então, a vitória no louvor. Nós estamos falando sobre o poder de Deus. Você acha que o poder de Deus vai se manifestar escutando o Chitãozinho Chororó? Impossível. Escutando o Anitta? Escutando aquela Ivete sem graça lá? O poder de Deus se manifesta ouvindo hinos e cânticos e salmos. Está lá, falando de vós com salmos e cânticos espirituais. Olha, eu sou de uma geração roqueira. Sabe qual eram as bandas que eu gostava? AC/DC, Led Zeppelin, Black Sabbath. Black Sabbath quer dizer missa negra. Kiss. Kiss é uma sigla, Kings, Reis, a serviço de Satanás. Eu nem devia estar falando muito os nomes dele, mas eu amava essas bandas. Eu também. Porque essas bandas, os caras tocavam demais. O problema era o que eles falavam, o que eles cantavam. Exaltando o inferno. Quantos jovens se perderam, quantos jovens se suicidaram ouvindo músicas como essas? Verdade. Fora os que se perderam nas drogas. Então, eu não vou voltar para esse mundo. Eu quero o poder de Deus para a minha vida. Eu quero escutar os louvores. Eu quero pôr músicas de louvor na minha casa. A gente, quando a gente não quer dormir muito cedo, a gente deita lá na cama, põe louvores, fica louvando, glorificando o Senhor, conversando, falando das coisas de Deus. Né? Então, é muito lindo o que nós estamos aqui podendo falar sobre o poder de Deus. E o inimigo, ele é um derrotado na vida de todas essas pessoas que entraram aqui. Amém. Mas o que eu queria dizer é que se você quer o poder de Deus, você vai ter que cantar louvores a Deus. Vai ter que falar a palavra de Deus. Viver. Vai ter que... O único assunto tem que ser Jesus. Eita. Não tem que ter outro assunto. Eita. Essa é a frase. O único assunto tem que ser Jesus. Meu Deus do céu. Forte. O Charles Spurgeon, aquele grande pregador batista do século XIX, ele diz assim, se você estiver procurando uma boa igreja para congregar, não procure uma que tenha um prédio bonito, nem um louvor bonito, nem um bom pregador. Procure uma igreja onde o evangelho está sendo pregado. Porque o evangelho sendo pregado te ensina a andar com Deus. E andando com Deus, você está junto com o mais forte, que maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Sim. Você é blindado, você é protegido. Eu fico sabendo quase toda semana de bruxos que se reúnem em todos esses países da África, onde o Socorro África está, para tentar me matar. Mas eu não morro. Eu quero contar um testemunho para fechar, posso? À vontade. A última igreja que eu pastoreei, ela era uma igreja muito grande. E um dia me falaram sobre uma mulher que estava lá, o nome dela era Cristina. E essa Cristina, ela era um exemplo. Eu era o primeiro a chegar na igreja, quando eu chegava, ela já estava lá. Qualquer vigília, se você marcasse 30 vigílias por mês, ela ia nas 30. Acampamento de jovem,
encontro de casal, ela estava lá na cozinha, trabalhando, dizimista, ofertista, piedosa. Eu ficava sabendo que ela, às vezes, chegava a levar 20, 30 cesta básica todo mês para a igreja. E eu pensava assim, meu Deus, se existisse umas 10 irmãs Cristina nesse mundo, Jesus já tinha voltado. Só que como a igreja era muito grande, eu nunca tinha tido oportunidade de agradecer ela. Até que um dia, quarta-feira, era uma quarta tarde, minha secretária disse para mim assim, pastor, a irmã Cristina veio visitá-lo. Eu fiquei feliz. Falei, finalmente, eu vou ter uma chance, né, de agradecer essa grande mulher de Deus. E aí eu cheguei para ela, falei, ô irmã, que bom que a senhora veio. Só que antes da senhora me falar qualquer assunto, eu queria lhe agradecer por esse exemplo de cristã que você é. Ela falou, não, pastor, eu não sou cristã, eu sou bruxa. Eita! Eu falei, como é que é? Ela é. Minha bisavó era bruxa, minha mãe era bruxa, minha avó era bruxa, minha mãe é bruxa. E agora elas passaram para mim. E eu fui plantada há 6 meses nessa igreja para matar você. É para isso que eu fui plantado aqui. Mas como você não morre, eu vim aqui para te dizer que eu não quero mais ser bruxa. Eu não quero servir mais o diabo. Eu quero entregar minha vida a Jesus. E eu me lembro de até 42 demônios que eu contei que eu tirei dela. Expulsei dela. Depois eu perdi a conta. Meu Deus. Mas após 2 horas e meia de muita batalha, aquela mulher estava totalmente livre e entregou seu coração para Jesus. Hoje ela é uma pastora poderosa. Ei. Uma mulher de Deus, assim, tremenda, lá no interior de Catandu. Amém. Então, o que é que me manteve vivo? O poder de Deus. Se eu não tivesse o poder de Deus na minha vida, essa mulher teria me rasgado no meio. Ela era uma mulher alto grau de satanismo. Né? E eu tenho visto muita tragédia acontecendo com pastores que foram mortos por bruxos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não deixar as trevas nos vencer. E como é que a gente vence isso? Com o poder de Deus. O poder de Deus para todo aquele que crê. Está lá, eu não me envergonho do Evangelho. Então, quem quer o poder de Deus? Pregue o Evangelho. Eita. Eita. Quem quer o poder de Deus? Viva o Evangelho. O Evangelho tem que estar na boca o tempo todo. No coração e na boca. Está em Deuteronômio 34. É uma das frases mais repetidas pelo judeu. Que Karol Vebrahá, Ibrahá, Vairá. A sua palavra está na minha boca e no meu coração, dela não me apartarei. Por exemplo, esse pânico todo que está agora, né? Deixa eu te falar uma coisa. Está todo mundo dentro da sua casa, comendo do bom e do melhor, no seu trabalho. Paulo e Silas estavam na prisão à meia-noite, depois de ter pregado o evangelho durante dias, salvo um monte de gente, curado um monte de gente. E qual foi o prêmio que eles receberam? Tomaram uma bela de uma surra, cada um deles. Foram lançados da prisão com fome, com frio, com sede. Seus braços e pernas estavam acorrentados. Não é isso que diz lá em Atos 16? Sim. Perto da meia-noite, o que é que eles estavam fazendo? Adorando. Entendeu? Então, porque um homem que vive o poder de Deus, o Evangelho, seja em qualquer situação que ele estiver, ele é livre. Eu conheço gente que não é, que está solta por esse mundo, mas é presa. E outros que parecem que estão presos, mas na verdade são pessoas livres. É o que eu vejo lá, os meus africanos, que não tem nada do que nós temos. Eu nunca ouvi uma palavra daqueles pastores e pastoras de revolta, de medo, de ingratidão. O que eu ouço deles é: louvado seja o nome do Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, papai. Deus que te cubra, Deus, eu oro por você todos os dias. Lá no Quênia tem uma pastora que passa 3 dias por semana em jejum, numa montanha, orando por mim. Que eu nem sei se eu vou conhecer ela um dia. Dedicou a vida dela a orar por mim, porque Deus mostrou para ela que se ela não orar, o diabo me mata e o Socorro África morre. Oh, meu Deus. Oh. Entende o que é uma vida com propósito?
Sim. Entende que o poder de Deus só é derramado quando nós estamos no propósito? E para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do inferno. E para que nós vivemos? Somos o povo que o Senhor fez para lhes dar o perfeito louvor. Somos o povo que foi feito para glorificar a Deus. Amém. Deus é amor, mas ele não quis ficar com esse amor todo para ele quis repartir esse amor com alguém. Aí fez o simpático casal Adão e Eva, né? Simpaticíssimo casal Adão e Eva, que fizeram aquela alta traição contra Deus no dia mais trágico da história da humanidade e que fez com que toda a humanidade fosse amaldiçoada e o diabo se tornasse o Deus desse mundo. Mas para que Jesus veio aqui na Terra? Para desfazer essa burrada do Adão e Eva e dar a oportunidade para o homem de ser salvo. Para desfazer o que Adão e Eva fizeram. Amém, meu apóstolo? Glória o tempo a Deus. acabou, né? Vontade que tem de deixar virar madrugada. Você sabe que amanhã eu tenho prova de processos constitucionais. E aí, eu estou aqui a 1000 por hora, né? Meu cérebro está rodando. Vamos orar agora. Vamos lá, eu tenho que falar duas coisas aqui antes do apóstolo orar, porque depois que ele orar, nós vamos encerrar. Na verdade, são 3. Prestem atenção. Primeiro, nós vamos ter live até sexta-feira, só com profetas igual o apóstolo aqui, só liberando poder. O tema da semana é poder. Então, vamos receber o apóstolo Jefferson Neto, o pastor Paulo Canuto, entre outros, que nós vamos fechando a agenda aqui até sexta-feira. Então, sempre nesse mesmo horário. Segunda coisa, quero dizer, apóstolo, que minha vida mudou, hein? Ouvindo essa live. Minha vida mudou. Porque se você acerta o rumo, a tua vida muda. E eu vi muitas coisas que o meu rumo estava carecendo de uma palavra de alinhamento. Quero te agradecer porque o meu destino foi ajustado hoje, depois dessa live. Nossa. Te agradeço por isso, né? E eu ia falar mais uma terceira coisa, tão importante quanto... Assim, gente, prestem atenção. Agora, atenção 1000 vezes mais. Amanhã quando? Porque tem gente que assiste atrasado, né? Amanhã, dia 4 de outubro de 2022. Amanhã, dia 4 de outubro de 2022. Às 18 horas, é Yom Kippur. O que é Yom Kippur? Yom Kippur é uma das mais importantes festas da cultura bíblica, que é o dia do arrependimento. Nós tivemos semana passada, há 10 dias atrás, o Rosh Hashanah, que foi o ano novo bíblico. Então agora nós entramos no Yom Kippur, que é um dia só. O que acontece em Yom Kippur? Eu quero sugerir que vocês façam isso. Amanhã, 18 horas, começa Yom Kippur e termina às 18 horas da quarta-feira. É o tempo que você vai jejuar. Jejuar. De 18 horas até as 18 horas. Jejuar, se puder fazer um jejum completo, beber só uma aguinha, melhor. Né? Jejue. E nesse jejum, você vai se arrepender de todos os pecados que você cometeu nos últimos 12 meses. E decidir mudar em coisas na vida. Decidir. Criar um novo rumo. Porque isso é muito poderoso. Tá? Esse dia foi estabelecido por Deus, está na palavra. E aí, gente, quando termina o jejum, às 18 horas, 19 horas da quarta, vocês vão fazer um banquete em família, um jantar, ou vai para um restaurante com a família para agradecer e para celebrar. Apóstolo, eu não consigo jejuar o dia a 24 horas. Não é o que se aconselha, mas dá para fazer. Jejua só na quarta-feira. Acorda a partir de manhã. De que horas? Hã? A partir de que horas, quarta-feira? Aí acorda 8 da manhã, né? Porque tem gente que fala, vou jejuar até às 18, aí acorda às 17. Né? Então, mas o Yom Kippur começa dia 4? Não, o Yom Kippur é amanhã, dia 4, às 18 horas, e termina às 18 horas do outro dia. Então, o jejum começa a partir das 18 horas de amanhã, então? Exatamente. O jejum eu quero saber, eu quero jejuar. Isso. Agora, não consegue jejuar, começa no outro dia. Na pior das hipóteses, não consegue ficar sem comer? Faz um jejum de Daniel, faz um jejum de internet, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas quanto maior o seu jejum,
maior o seu Mas é arrependimento. meio vergonhoso o cara não conseguir cortar uma refeição, pelo menos, né? Meio vergonhoso, não é? Eu costumo dizer que... Se ele tem saúde, né? Eu costumo dizer que crente que não jejua, Deus faz jejuar. Tá bom, meu apóstolo? Ora por esse povo, ora por mim. Vai ser uma bênção. Eu queria que cada pessoa que está aqui fique sabendo que eu vou liberar uma palavra que veio do trono de Deus, que eu fiquei a tarde inteira meditando nela, né? E a palavra que Deus me deu, assim, muito forte, mas muito forte, foi Efésios 3:20. Ele, Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. É isso que o poder de Deus faz. A consequência da pregação do Evangelho é que ele vai fazer aqui, hoje, muito mais além daquilo que você pediu ou pensou. Então, eu quero liberar agora, em oração, profeticamente, todos os 150 lares aqui representados, fora os agentes secretos que estão aí, com os seus lares completamente restaurados pelo poder de Deus. Eu falo um alinhamento de casamentos aqui, de pai, de filho, de neto. Eu quero declarar que todas as pessoas que estão aqui, antes que o ano termine, vão ter todas as suas contas atrasadas quitadas. Eu concordo. Eu quero declarar que, a partir de agora, todas as pessoas que estão aqui vão pagar as suas contas muito antes delas vencerem. Eu quero declarar que nenhum dos 158 que estão aqui vão pagar 1 centavo de juro a partir de agora, em nome de Jesus. Eita. Quero declarar doenças sendo extirpadas dos corpos das pessoas que estão aqui. Amém. Eu declaro ouvidos, o Senhor falou ouvidos, sendo restaurados pelo poder de Deus. Pessoas que tinham problemas de audição, sejam imediatamente abertos os seus ouvidos pelo poder do nome de Jesus. Causas trabalhistas, causas na justiça, pessoas que foram roubadas em herança, pessoas que foram roubadas dos seus bens materiais, tiveram casas, no meu caso, terras invadidas, vão ter restituição a 30, 60 e a 100, em nome de Jesus. Eu falo também que cada homem que está aqui que sonha em empreender, eu falo portas abertas para que você abra a sua própria empresa. Essa semana, lá na nossa live da Piedade, que vem todos os dias, 8h30 da manhã, no meu canal, aqui do Instagram, nós temos recebido dezenas de testemunhos de empresários que abriram suas empresas por causa do Socorro África. Estão prosperando, estão me ajudando a cuidar de milhares de órfãos e viúvas na África. Então, eu declaro ouro de Ofir, eu declaro panelas cheias. Foi profetizado por esse apóstolo que está aí acima de mim, junto com o profeta Christopher, que a partir do dia 25 de setembro do mês passado, até 25 de setembro de 2023, Deus vai nos dar 10 anos em um, em nome de Jesus. Eu tomei posse, eu tomo posse, eu acredito. Eu abençoo e eu falo 10 anos em um na vida de cada homem, de cada mulher, de cada irmão que está aqui, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Amém, meu amigo. Eu queria fazer um convite, né? Um convite, se você me permitir. Todos os dias, às 8h30 da manhã, nós estamos lá na denominada Igreja da Piedade. Aqui no meu canal do Instagram, aqueles que não me seguem ou não seguem ao Ricardo Ribeiro, tem uma setinha aí ao lado do ao vivo, né? É só você apertar o botão. Se você não me segue ou ele, vai aparecer os nossos nomes a seguir. Aí você começa a nos seguir. Porque aí você não vai depender de eu estar numa live do Ricardo ou dele estar numa minha, para poder assistir os conteúdos que Deus tem nos dado aqui e nos mandado pregar. Amém? Amanhã, 8h30 da manhã, vou estar lá. E, se Deus quiser. E nós temos usado essa semana inteira agora para trazer empresários que eram pessoas que não tinham nada, que hoje se tornaram milionários e milionárias. Eita, que empreenderam para o reino de Deus, empreenderam para os órfãos e para as viúvas. Meu Deus. E Deus ainda deu uma vida de milionário para eles, né? Uau. Então, é isso aí. Amém, gente. Beleza? Então, não deixe de assistir todo dia. É todo dia mesmo. Até sábado, domingo. Todo ele dia. entra. Ele está pregando num lugar, no fim do Amazonas, ele arruma internet. Eu estou vendo lá pregando domingo, 8h30 da manhã. Então, segue, por favor, o apóstolo. Todo mundo que entra em live comigo, gente. Vou finalizar agora, mas deixa eu falar. Na pandemia, eu botei muita gente em live comigo que eu me arrependi.
Porque prega muito, mas Não vive. eu preciso de homens de Deus. Então, pode ter certeza, todo mundo que eu estou colocando esse ano em live comigo é gente que eu acredito e que tem vida com Deus e resultados. E outra coisa que eu indico, porque tem gente que tem medo de indicar, né? Eu quero que vocês sigam ele, assistam o material dele, sejam abençoados por ele. Tá bom? Não. Deus abençoe a todos, até amanhã. Shalom, shalom, tchau, tchau.